Se você acha que já assistiu tudo de bom na Prime Video, prepare-se para mudar de ideia. Hoje eu reuni 8 filmes de ação escondidos que entregam explosões, perseguições e cenas de tirar o fôlego, mas que muita gente ainda não descobriu. Se você gosta de ação de verdade, já deixa o like, comenta confirmo e fica até o final, porque os últimos filmes dessa lista são simplesmente imperdíveis. Vamos começar! Número 8. Resgate Implacável. E se o melhor agente da CIA em Missões Impossíveis fosse forçado a sair da aposentadoria justamente quando jurou nunca mais voltar? Ele é conhecido internamente como o pedreiro, o cara que a agência chama quando precisa reconstruir o que ninguém mais consegue consertar. Só que dessa vez o problema é diferente. Um grupo cibernético anarquista começa a eliminar jornalistas estrangeiros, forjando provas que apontam direto para o governo americano. E a situação escala rápido demais para qualquer canal oficial resolver. Sem alternativa, ele volta ao campo e a missão vira uma corrida contra o tempo para impedir que o mundo inteiro acredite numa mentira fabricada com precisão cirúrgica. É um thriller de ação direto ao ponto, sem enrolação, do tipo que entrega tiroteio, perseguição e reviravolta política numa dose só. O ritmo é acelerado desde o primeiro ato, e a tensão geopolítica dá um peso extra que a maioria dos filmes de ação nem tenta incluir. Se você gosta de agente veterano voltando para a ativa contra a própria vontade, esse é o tipo de história que funciona sempre. Comenta aqui embaixo se você também curte esse gênero de ex-agente forçado a voltar. Disponível na Prime Video e também para aluguel na Apple TV, Google Play e Claro TV Plus. A gente não tem ideia com quem está se metendo. Tava com fome. Foda-se. Vai ter que matar pra sair. Ele está caçando a gente. Isso não é só um sequestro. É tráfico humano. Número 7. Beekeeper, Rede de Vingança. E se a vizinha mais gentil do bairro fosse vítima de um golpe cibernético tão cruel que a levasse a tirar a própria vida e o homem quieto que morava no porão dela se revelasse parte de uma organização secreta e praticamente intocável? Depois da tragédia, esse homem inicia uma caçada implacável contra os responsáveis. E é aí que descobrimos que ele pertence aos Beekeepers, os apicultores, uma rede de operativos treinados para proteger a colmeia da sociedade quando as leis normais já não bastam. Cada passo da vingança revela uma camada mais alta de corrupção, até o ponto em que autoridades poderosas percebem que talvez tenham mexido no ninho errado. Jason Statham entrega exatamente o tipo de violência coreografada e olhar gelado que fez o público lotar salas de cinema, e o filme não perde tempo explicando demais, prefere mostrar. A mitologia dos apicultores é criada com camadas suficientes para abrir espaço para continuação, o que só aumenta a vontade de assistir de novo. Se Justiceiro Solitário desmontando uma hierarquia de poder é o seu tipo de filme, comenta aqui embaixo qual foi a cena que mais te surpreendeu. Disponível na Prime Video. Aquele apicultor. Mel? É inflamável. Diz que ele mate todo mundo até o topo. Número 6. Matador de Aluguel. E se o paraíso tropical mais convidativo da Flórida escondesse, por trás dos coquetéis e do pôr do sol, uma rede de crime organizado que ninguém desconfia? Um ex-lutador do UFC aceita um emprego aparentemente tranquilo, como segurança de um bar turbulento nas Florida Keys, imaginando que vai só separar brigas de bêbado. O que ele não esperava era descobrir que o pequeno paraíso costeiro é fachada para operações criminosas comandadas por um chefe local implacável, que não aceita perder o controle da própria cidade para ninguém, muito menos para um estranho recém-chegado. A partir daí, cada golpe trocado no bar vira uma peça de um conflito muito maior, que ameaça expor toda a engrenagem escondida por trás do turismo local. É um remake do clássico de ação dos anos 80, com Jake Gyllenhaal entregando uma performance surpreendentemente física e um vilão interpretado por Conor McGregor que rouba cada cena em que aparece.
A trilha sonora, a fotografia tropical e as cenas de luta coreografadas com humor ácido dão um tom quase divertido para a violência. Produção original exclusiva da Prime Video, o que significa que você não encontra em nenhum outro lugar. Comenta aqui embaixo se você também prefere ação com esse toque de humor. Disponível apenas na Prime Video. Pode ser ameaçado. Irritar, mas quando rola, não consigo deixar pra lá. Vamos parar o segundo? Antes de continuar, obrigado a Deus por mais essa semana de garimpo e obrigado a você que está aqui comigo até agora. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o número 1 dessa lista traz Viola Davis numa das cúpulas mundiais mais tensas já filmadas. Bora continuar! Número 5, Na Terra de Santos e Pecadores. E se um assassino aposentado, tentando viver em paz numa vila pacata da Irlanda, fosse forçado a voltar a matar justamente para proteger as pessoas que ele passou anos evitando conhecer de verdade, ele carrega um passado violento que preferiria esquecer, mas a rotina tranquila da zona rural irlandesa é interrompida quando um grupo de terroristas fugitivos, liderado por uma mulher implacável e absolutamente calculista, chega ao vilarejo fugindo de um atentado que deu errado. A presença deles ameaça arrastar moradores inocentes para dentro de um conflito que não é deles, e o ex-assassino percebe que só ele tem o conhecimento necessário para impedir uma tragédia maior. Liam Neeson entrega uma performance mais contida e cansada do que o habitual dele em filmes de ação, o que dá um peso dramático extra para cada confronto. A paisagem rural irlandesa, filmada com uma fotografia quase melancólica, contrasta propositalmente com a brutalidade das cenas de ação, criando uma atmosfera única no gênero. É o tipo de filme que mistura drama de personagem com tensão de thriller sem sacrificar nenhum dos dois lados. Comenta aqui embaixo se Liam Neeson em papel de ação ainda funciona para você em 2026, disponível na Prime Video. Número 4, o Ministério da Guerra Suja. E se Winston Churchill, no meio da Segunda Guerra Mundial, tivesse autorizado secretamente um grupo de soldados para lutar sem nenhuma regra, usando táticas que o próprio exército britânico jamais admitiria oficialmente? Baseado em arquivos reais do governo britânico, recentemente desclassificados, o filme reconstrói a criação da primeira organização de combate não convencional da história, montada por Churchill e por Ian Fleming, o futuro criador de James Bond. O grupo é formado por homens considerados problemáticos demais, violentos demais ou instáveis demais para o exército regular, e justamente por isso perfeitos para missões que exigem brutalidade calculada atrás das linhas inimigas nazistas. Cada operação é um equilíbrio entre sabotagem cirúrgica e caos total, sem o glamour normalmente associado a filmes de guerra tradicionais. Henry Cavill lidera um elenco que mistura humor britânico seco com violência crua, criando um tom que raramente aparece nesse tipo de produção histórica. É baseado em fatos que moldaram diretamente as operações especiais modernas, o que dá um peso extra de curiosidade histórica para quem gosta de saber quanto da tela é realidade. Comenta aqui embaixo se filme de guerra baseado em fatos reais é o seu gênero favorito. Disponível na Prime Video, no Telecine e para aluguel digital. Número 3. Contra o Mundo. E se um garoto surdo e mudo, que teve a família inteira assassinada na frente dele, passasse a vida inteira sendo treinado por um xamã misterioso na selva só para voltar um dia e destruir quem tirou tudo dele? Apelidado apenas de Boy, ele cresce num cenário pós-apocalíptico dominado por uma dinastia corrupta e sua imaginação fértil, construída para compensar a ausência de fala e audição, transforma o próprio mundo interior dele numa arma tão perigosa quanto os punhos. Quando finalmente decide agir, cada confronto vira uma sequência quase de desenho animado em live action, violenta, estilizada e imprevisível, misturando artes marciais com humor absurdo e uma trilha sonora que parece saída direto de um videogame antigo.
É um dos filmes de ação mais originais e menos comentados dos últimos anos, com uma direção de arte que constrói um universo completamente próprio sem tentar imitar nenhuma outra franquia. A química entre o silêncio do protagonista e a narração interna dele cria uma experiência que você não vai encontrar em nenhum outro filme dessa lista. Comenta aqui embaixo se a ação estilizada e criativa é o que você mais procura em 2026. Disponível na Prime Video. Número 2, G20. E se a presidente dos Estados Unidos precisasse literalmente lutar com as próprias mãos pela vida da família dela durante a cúpula mais importante do ano? Taylor Sutton chega ao G20 esperando resolver questões de política internacional, negociações econômicas e discursos diplomáticos, sem imaginar que um grupo terrorista extremamente bem organizado está prestes a tomar controle total do evento, sequestrando líderes mundiais e mantendo reféns numa das cúpulas mais protegidas do planeta. O que a diferencia de qualquer outro chefe de Estado em perigo é que ela não vai esperar resgate de ninguém. Viola Davis entrega uma performance que mistura autoridade política com capacidade física real de combate, criando uma protagonista que carrega o filme inteiro, sem precisar de nenhum herói coadjuvante para resolver o problema por ela. É uma produção original exclusiva da Prime Video, com um elenco de apoio que inclui nomes de peso do cinema internacional, e uma tensão que cresce a cada minuto conforme mais líderes mundiais entram na mira dos sequestradores. Comenta aqui embaixo se você também queria ver mais protagonistas femininas assim em filmes de ação. Disponível apenas na Prime Video. E chegamos no número 1, Destruição Final, O Último Refúgio. E se você tivesse poucas horas para decidir quem, na sua própria família, merece um lugar num bunker construído para salvar só uma fração da humanidade? John Garrett é um engenheiro estruturalista comum, casado com Allison, pai de um menino pequeno que depende de insulina diária para sobreviver. Quando um cometa gigantesco entra em rota de colisão com a Terra, o governo americano seleciona famílias específicas, por critérios que ninguém explica direito, para embarcar rumo a um refúgio secreto na Groenlândia. John e a família são chamados, mas o caminho até o ponto de embarque se transforma numa corrida desesperada contra o tempo, o pânico coletivo e a própria humanidade se desfazendo em tempo real ao redor deles. Cada cidade que atravessam já não segue lei nenhuma e cada pessoa que cruzam pode ser tanto ajuda quanto ameaça. Gerard Butler entrega um pai comum sem superpoder nenhum, só instinto de sobrevivência puro, o que torna cada decisão dele muito mais tensa do que a maioria dos filmes de catástrofe hollywoodianos. A escala visual da destruição, com fragmentos do cometa atingindo cidades inteiras em tempo real, é filmada com um realismo que gruda no estômago. É um dos filmes de sobrevivência mais bem avaliados da década, com continuação já confirmada. Comenta aqui embaixo quem você levaria com você se só tivesse uma vaga garantida no bunker, disponível na Prime Video. Se estiver ouvindo esta transmissão... Cadê o papai? Vamos achá-lo. Tá tudo bem. O maior fragmento... Família, aquele refúgio. Essas foram as 8 produções que fecham essa lista de garimpo, do agente forçado a voltar à ativa até a corrida contra um cometa que pode acabar com tudo. Cada uma tem motivo de sobra para virar sua próxima maratona. Comenta confirmo se você já anotou pelo menos uma para assistir hoje. Obrigado a Deus por mais essa lista e obrigado a você, cinéfilo, por chegar até aqui comigo. Se inscreve no canal porque toda semana tem garimpo novo esperando por você. Vamos!